estamos levantando uma geração de filhos e filhas a andarem no propósito original de Deus para as suas vidas, até vermos cidades transformadas pela influência de uma geração restaurada. E hoje eu separei uma mensagem especial. Deus está queimando no meu coração. E eu quero convidar você a baixar a sua cabeça. E a gente vai começar o nosso processo de ouvir Deus. Pai, muito obrigado por essa manhã. Obrigado pelo teu povo. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem sido fiel. Fiel para conosco. Tem nos conduzido. Tem nos guiado. Tem aberto os nossos olhos. E agora eu te peço, Senhor, enche esse lugar com a tua presença. Traga nesse ambiente a tua glória. Faça com que o teu povo ouça a tua palavra. E que não seja apenas um discurso, mas principalmente um encontro contigo, onde desse encontro uma vida prática acontece. Assim eu te peço e te agradeço. Ajude-me na comunicação da tua mensagem. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos lá, queridos. Hoje eu quero falar com você sobre o tema Cristo, o cristão e o cristianismo. Cristo, o cristão e o cristianismo. Existem muitas linhas cristãs que estão difundindo meios e processos onde os cristãos estão abrindo mão da sua responsabilidade diante de Jesus em nome da graça. Nós temos muitos crentes assentados nos bancos da igreja que ainda não tiveram um encontro com Jesus. Nós temos muitas pessoas que se chamam de cristãos, mas elas não são discípulas de Jesus. Nessa mensagem, o objetivo central é ajudar você a entender, em primeiro lugar, quem é o Cristo que nós dizemos que servimos. Em segundo lugar, que tipo de projeto ou de chamado esse Cristo tem para mim, o que a obra de Deus em Jesus gera em mim, e qual deve ser a minha resposta. E em terceiro lugar, o objetivo dessa mensagem é trabalhar que eu não posso ser um cristão nominal, eu preciso ter o estilo de vida daquele que me salvou e que me resgatou. Então nós vamos falar sobre Cristo, o cristão e o cristianismo. Eu quero começar trazendo para você uma definição, a definição básica desses três termos. Primeiro, Cristo, o que ele representa? Cristo representa o modelo, ele é o modelo, ele é a forma, ele é o padrão. Então Cristo é o modelo. O que é o cristão? O cristão é o discípulo que anda em cima do modelo, ele anda no modelo. E o que é o cristianismo? O cristianismo é o comportamento ou o estilo de vida daqueles que se chamam filhos de Cristo, ou imitadores de Cristo, ou discípulos de Jesus. E eu quero começar lendo com você Filipenses, capítulo 2. Você vai ler comigo, abrindo aí a sua Bíblia. A gente vai ler um pouquinho hoje, para poder trazer base para você. Filipenses 2, nós vamos ler do 3 ao 13. Se você não tem a sua Bíblia aí, abra no seu celular. Se não tem um celular, leia com alguém. Mas vamos lá. Quem escreveu Filipenses? Ou a carta aos Filipenses? Quem escreveu? Foi o Tiago? Foi a Kate? Foi o Lucas? Quem escreveu? Paulo. O apóstolo Paulo escreveu. E o apóstolo Paulo estava endereçando essa carta de maneira específica. Aqui ele está falando sobre o Cristo, o modelo. Então é importante que a gente observe que nesse primeiro momento Paulo está trazendo para nós como é o nosso Cristo, qual o modelo do nosso Cristo. Começando no versículo 3, diz assim: nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. De sorte que haja em vós, o que, meus irmãos? O mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que é o nosso modelo. Que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens,
e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e a morte de cruz. Por isso também Deus fez o quê? O exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. De sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não apenas na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai ou desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer quanto o efetuar, segundo a sua boa vontade. Então vamos entender esse primeiro bloco, ou esse primeiro ponto, onde Paulo está trazendo a igreja de Filipos, aos filipenses, está trazendo Cristo como um modelo. E esse texto é central no Evangelho quando fala de Jesus. Então nós vamos entender um pouquinho, porque Paulo começa tratando um problema no meio da igreja, para depois ele trazer o exemplo de Cristo. E qual era o problema que a gente identifica que essa igreja estava vivendo? Eles estavam vivendo em contenda, eles estavam vivendo de maneira vangloriosa, isso é, se gabando de que eram alguma coisa. Eles estavam vivendo em um ambiente de desonra, onde um estava humilhando o outro, onde um estava sufocando o outro, e eles estavam também vivendo em um momento de orgulho, onde as pessoas, elas não tratavam os outros como de igual para igual, mas elas pisavam em pessoas. Esse era, nesse momento, um problema pontual na igreja de Filipos. Então Paulo combate o problema que eles estavam tendo, mostrando para eles: espera aí, se vocês são de Deus, nós temos um padrão, e o nosso padrão e o nosso modelo não age assim. Então nós não podemos nos chamar de cristãos vivendo a nossa vida, porque o cristão é derivado da vida de Cristo, o cristão é derivado de Cristo. Então Paulo chama a atenção dessa igreja, e aí ele começa a pontuar algumas coisas sobre esse modelo que a gente hoje está estudando, que é o Cristo. Primeiro, Cristo não era o sobrenome de Jesus, Cristo não era uma maneira carinhosa, Cristo era a característica central de quem Jesus era. Cristo traz para nós o significado de salvação ou salvador, é aquele que veio salvar a humanidade. Então, quando nós falamos sobre Cristo, nós estamos falando sobre o modelo que veio trazer salvação para você, para mim e para a humanidade inteira, para toda a terra. Como que Paulo discorre trazendo o exemplo desse modelo? Ele começa falando que, em primeiro lugar, ele era alguém humilde, ele caminhava em humildade. Nós não estamos falando de que Jesus era modesto, embora eu acredito que Jesus vivia uma vida modesta também. O que é uma vida modesta? Ele era um homem simples. O início da vida de Jesus não foi um início de uma vida pomposa. Os pais de Jesus não eram pais riquíssimos, milionários. Pelo contrário, José, o pai de Jesus, era um homem trabalhador, ele trabalhava com madeira. Ele tinha um trabalho que sustentava a sua casa, sustentava a sua família. José morre quando Jesus estava na adolescência. Então Jesus precisava ter aprendido a profissão do pai e continuar. Provavelmente Jesus se tornou tão carpinteiro quanto seu pai era carpinteiro. Com isso nós percebemos a vida modesta de Jesus. Em todos os momentos, quando Jesus está falando sobre riquezas, quando Jesus está falando sobre recursos, Ele está dizendo sobre as coisas do alto. E sim, nós podemos desfrutar disso. Nós podemos ter muito dinheiro, mas nós precisamos ter esse espírito modesto. Isso é, nós não precisamos esbanjar, porque o esbanjamento, na verdade, está falando sobre a nossa necessidade de mostrar para o outro sobre que nós somos, o que nós temos e como nós somos grandes pelas coisas que nós temos. Paulo então estava trazendo para os crentes em Filipos a importância de observar a trajetória de Jesus. Ele nasceu de forma modesta e ele veio num ambiente de humildade. Deus
estabeleceu sobre Jesus que ele fosse humilde. E essa é a característica que o nosso modelo carrega: humildade. Onde que nós enxergamos humildade ao longo do processo? Na maneira como Jesus falava com os discípulos, na maneira como Jesus se relacionava com os discípulos, na maneira como Jesus abordava o perdido. Quando Jesus ia orar pelos doentes, ele não chegava pisando nos doentes, dizendo: "Ô rapaz, você está doente porque você pecou". Ele tinha jeito de falar. Isso demonstra humildade. Embora fosse um homem cheio de autoridade nos céus, a Bíblia diz em Filipenses, Paulo dizendo: ele abriu mão da sua glória. Isso é, Jesus não andou por título, Jesus caminhava pelo favor. O título pode conduzir vocês durante um tempo, o título pode até trazer prestígio para vocês, mas só o favor traz a bênção do alto sobre você. Nisso a gente percebe que a humildade é algo chave na vida de Jesus. A honra é outro ponto que Paulo coloca. A gente precisa considerar o outro maior do que nós, acima de nós. Então Paulo está dizendo: o nosso Cristo, ele caminhava em honra, ele honrava as pessoas que estavam com ele. Eu quero trabalhar esses dois pontos que Paulo traz, e daqui a pouco trago mais um nesse primeiro ponto: humildade, honra, e o outro é serviço. Humildade, honra e serviço é o exemplo do nosso modelo. A humildade é a maneira como a gente se porta diante das pessoas, é a maneira como a gente ouve as pessoas, é a maneira como a gente dá atenção para as pessoas. A Bíblia diz que o orgulhoso, Deus o resiste, mas o humilde, Deus faz o quê? Deus dá graça, Deus facilita o caminho das pessoas humildes. O orgulho não nasceu no coração de Deus, o orgulho nasceu no coração de Lúcifer. E o que é o orgulho no nosso meio? O que é o orgulho no meio da igreja? E o que o orgulho faz? O orgulho é quando nós não aceitamos que Deus nos fez para servir ao outro. Então a gente vive a nossa vida como se a gente fosse alguma coisa. Parece que o nosso dinheiro nos dá poder, parece que a nossa história de vida, a nossa idade nos dá poder. Nós precisamos aprender a ser humildes, porque o orgulho é destrutivo, o orgulho cega o homem, e o orgulho direciona o homem para a perdição, para o abismo. Como que eu posso ser uma pessoa humilde como Jesus? Como que eu posso desenvolver a humildade em mim? E eu quero entrar nesse ponto porque alguns de nós não tivemos exemplos para isso. Alguns de nós na nossa casa, os nossos pais nos tratavam à base do cacetete. Não pedia por favor. Pai não pede por favor, rapaz, pai manda. Que conversa é essa? Por favor não está ligado a um título ou uma posição. Por favor está ligado a uma boa educação. Então nós temos que entender que muitos de nós viemos de um ambiente onde os nossos pais eram rudes. Eu nunca vi meu avô pedir favor para nada, e se pedisse, se um dos meus tios pedisse: ô pai, você não vai pedir por favor não? Ou assim, qual é a palavra mágica? Perdeu 2 dentes, pô, já caía ali mesmo. Mas enfim, eu já tive muitos líderes carrascos. Como que a gente dissocia o que a gente aprende, experimenta no dia a dia da vida, diante da necessidade que agora nós temos de ser diferente? Como que a gente consegue ser diferente? Vou explicar para você. Um dia eu ajudava os jovens. Davi Lemos estava na igreja nessa época. Eu ajudei a mobilizar os jovens na igreja. Era uma presbiteriana independente, muitos anos atrás. E tinha uma menina que não foi no culto. Cara, eu era um líder rude. Eu tinha aprendido como lidar com gente. E eu cheguei na casa dessa menina e fui fazer uma visita. E falei para a mãe dela: posso entrar para fazer uma visita? Claro, ela está ali, ela está com a cara fechada, não sei o que está acontecendo. E eu entro. No que eu entro, ela olha para mim e fala: você está bem? Uhum. Por que você não foi? Está precisando de alguma coisa? Nada, está tudo bem. Eu falei: você não está bem. Aí eu comecei a dar, agora eu vou dar uma de líder espiritual. Eu vou explicar para ela a importância de estar na igreja, porque que ela deve ir para a igreja. E quando eu comecei a falar, essa menina bota a mão no ouvido como se estivesse endemoniada, mas não estava, tá? Saia daqui, eu não quero ouvir a sua voz, eu não aguento mais ouvir. E começou a gritar e ter um surto. E eu fui andando para trás sem saber o que estava acontecendo. Ela falou: a sua voz me irrita, eu não aguento mais você.
E eu fiquei desesperado. Quando ela terminou de falar, ela olhou para mim: me perdoa, Paulo. Meu Deus, o que é que eu acabei de falar? Me perdoa, eu não deveria ter falado isso. Eu falei: calma. Tá tudo bem, eu que te peço perdão. E saí. Só que eu fui para casa avaliar que tipo de reação eu tive que gerou aquela reação. Nem sempre vai ser assim, mas naquele dia eu sabia, eu tinha extraído algo daquela menina. Eu havia semeado algo nela, com meu estilo de liderança orgulhoso, meu estilo de liderança rude, que eu não vou pedir por favor, nem vou dizer obrigado, vai fazer e tem que fazer e ponto final. Aquela menina se saturou com o tempo. Aquela menina chegou ao nível de dizer: eu não aguento mais. E o que ela estava gritando ali é: a sua voz me irrita, eu não aguento mais ouvir você, estou cansada desse tipo de liderança opressora. E naquele dia eu fiz um compromisso com Deus. Eu falei: eu não vejo isso na Bíblia, e eu gostaria, Espírito Santo, que você me ensinasse como ser um líder. E eu digo para vocês, se vocês me conhecessem nessa época, vocês não saberiam que eu sou quem eu sou hoje, porque Deus fez uma obra de transformação no meu coração, de como ver o mundo, de como ver o próximo. E uma das coisas que Ele fez comigo, Ele trocou os meus óculos, Ele trocou as minhas lentes, para que eu olhasse para a pessoa não pelo serviço dela, mas por ela, sobre quem ela é. E a humildade começa aí na vida de Jesus, onde Ele estava com discípulos que eram pessoas simples, onde Ele estava com pessoas que não tinham muita instrução, eram iletrados muitas vezes, mas Ele se relacionava diante deles com humildade e não estava acima deles. O que o Senhor está dizendo para nós é que esse é o nosso modelo. Tratar as pessoas com ignorância não é ser cristão, é ser maligno. Tratar as pessoas com orgulho, com julgamento, com fofoca, mentindo sobre elas, levantando calúnia, não é cristão, não é Cristo, isso é satânico. Esse não é o modelo que nós aprendemos, que Paulo está trazendo na palavra para nós. Agora, independente de como você cresceu, independente do que você experimentou, de como teus pais, teus líderes, teus professores te trataram, nós temos hoje um modelo, e esse modelo é Cristo, e esse modelo está presente. Opa, o menino está querendo levar minha Bíblia. E esse modelo está presente aqui, esse modelo está presente aqui hoje. Pode ficar para você, Lucas, depois eu pego. Vê se é conta, você já paga para mim ali, tá? Veja só, deixa eu explicar para vocês. Nós muitas vezes seguimos a um Cristo que nós não conhecemos. Sequer abrimos a Bíblia. Tem uma estatística que diz que 70% dos pastores na atual conjuntura nunca leu a Bíblia de ponta a ponta. Você tem noção do que significa isso? Nós, como cristãos, como pastores, como líderes, nunca paramos para ler acerca daquilo que nós dizemos que seguimos. Então nós vivemos uma crise, mas nós não queremos correr para o modelo, mas nós queremos fazer igreja ao nosso modelo. Eu preciso trazer clareza para nós, dizendo que a igreja não anda segundo a nossa cabeça, a igreja não anda segundo o nosso pensamento, sentimento, a igreja anda segundo o cabeça, que é Cristo. A igreja precisa ser a expressão de Cristo, a igreja precisa falar como Cristo, a igreja precisa amar como Cristo, a igreja precisa ter o mesmo modelo de comportamento de Cristo. Pastor, mas é difícil demais, porque tem gente que pisa no nosso calo e tira de nós o pior. Se sair o pior, é porque o pior está aí dentro. Então aproveite a oportunidade e diga: Deus, me liberte, porque eu quero ser como Jesus. Se Ele me libertou, por que Ele não pode libertar você? Se Ele mudou as minhas lentes, por que Ele não pode mudar as suas lentes? Queridos, o que Paulo estava dizendo é: não faça nada por vanglória, não faça nada por partidarismo, seja humilde, não tem a ver com patotinha, com pequenos grupos. E outra coisa, um dos termos que o diabo mais usa para que as pessoas não se juntem, não seja igreja, é isso: é panelinha, é panelinha. Deixa eu explicar o que é panelinha, e se tiver panelinha, Deus vai queimar em nome de Jesus. Panelinha é quando pessoas estão juntas e elas rejeitam outras.
Afinidade é quando pessoas estão juntas porque elas falam a mesma língua e elas gostam da mesma coisa. Então dentro da igreja nós podemos ter grupos de afinidade. A panelinha é uma outra coisa, e se tiver, Deus vai queimar, porque na igreja o objetivo é unidade, é a unidade que restaura, é nós servirmos uns aos outros. Então não use desculpas para ficar longe do corpo, para ficar separado do corpo. Vamos lá, trabalhar ainda esse ponto aqui. Cristo, o modelo, trazendo para nós humildade. Como que eu posso ser humilde no dia a dia? Eu posso ser humilde quando eu chego para o meu irmão e numa fila eu permito que meu irmão passe por mim em primeiro lugar. Eu posso ser humilde quando eu vou parar o carro e de repente o irmão vai parar o carro dele ali, não tem muito espaço, eu volto e dou ré no meu carro para que ele coloque o carro dele estacionado ali. Eu posso ser humilde quando eu paro para ouvir pessoas. Eu posso ser humilde quando alguém me repreende e eu paro e ouço. Você não precisa rebater repreensão, admoestação, você precisa ouvir. Eu digo para você como pastor de vocês, tudo que me falam eu ouço e avalio. Eu nunca deixo nada do que me falam sem ser avaliado, porque o meu objetivo não é trazer o meu padrão para vocês, mas é cada vez mais me tornar como Cristo. E esse Cristo fala sobre um outro ponto, a humildade, mas ele fala também sobre a honra. O oposto da humildade é o orgulho, é a soberba, e o oposto da honra é o desprezo. O oposto da honra é a desonra, é o destrato. Então ele fala que ele tinha os seus discípulos em honra. Jesus tratava as pessoas com honra. E aí eu quero explicar para você, só o fato de ser mais velho do que eu já chamo de Senhor. 3 anos mais velho do que eu já basta, eu já chamo de Senhor. Certo que aqui em Londrina as pessoas não gostam muito, né, de ser chamado Senhor. Às vezes ele vai no mercado, senhora está no céu, assim mesmo. Tem umas mulheres que ficam loucas, e elas são senhoras, né? Enfim, o ruim é se não fosse, mas são senhoras. Mas vamos lá, é uma maneira respeitosa. Se a pessoa não gosta de ser chamada senhora, não chame senhora, não chame senhor, mas honre. Honra é quando você reconhece o valor da pessoa. Ah, mas essa pessoa é desvalorizada. Peraí, você está dizendo que ela é desvalorizada. Quando nós caminhamos na cultura da honra, nós não buscamos erro na vida do outro, nós buscamos as qualidades, e nós ressaltamos as qualidades. Porque se a gente for olhar defeito, a gente vai ter tempo para ficar fofocando, vai ter tempo para ficar falando mal, vai ter tempo para ficar intrigando, jogando um contra o outro. Jesus está nos mostrando o padrão é honre uns aos outros. Como que eu posso honrar da maneira que Cristo honrou? Cristo ressaltava na vida das pessoas o que elas tinham de bom. Quando foi a última vez que um ministro de adoração saiu daqui e sentou, e você levantou depois e foi lá e disse assim: cara, mas você foi uma bênção hoje, você adorou demais, você cantou muito bem. Quando foi a última vez que você pegou um pregador depois, pastor, essa palavra falou ao meu coração, muito obrigado, você é uma bênção. Quando foi a última vez que você viu alguém servindo e você chegou lá para ele e falou: cara, você tem servido de uma maneira incrível, eu quero agradecer a Deus pela sua vida, e eu quero ressaltar o quanto você tem nos abençoado. A honra gera edificação no ambiente. E quer saber? Honra é uma semeadura. Quando eu planto, eu colho. A maneira de honrar alguém é sempre valorizar a pessoa naquilo que ela está desenvolvendo e em quem ela é. Nós temos uma tendência, por muitas vezes não estarmos sarados, é de esperar que as pessoas nos honrem sem nós sermos alguém que caminha em honra. Então a gente fica cobrando dos outros: ah, não vem, não fala, não me ajuda, não me projeta, não me edifica, e por que eu tenho que ir? Já está tudo errado, já está com a cultura satânica, me desculpe, está quase possuído pelo diabo, só se for, porque Cristo, só sai dele amor. Gente, de Cristo só sai amor, graça, benignidade, é o fruto do Espírito. Nós temos que ter um simancol aqui dentro, que quando a gente estiver agindo errado, a gente para na hora e fala: meu irmão, me perdoa, que isso aqui é errado, eu não deveria estar falando isso ou fazendo isso. O que é que nos falta? Conhecimento. Porque a Bíblia diz que pela falta de conhecimento o meu povo está perecendo. E eu vou chegar nesse ponto ainda. Honrar
Se a gente honrasse uns aos outros, como se fosse Cristo estivesse diante de nós, o nosso ambiente seria diferente. Milagres, curas, salvação, alegria, restauração, dons liberados, liberdade no Espírito Santo, porque Deus se manifesta no ambiente onde existe honra. Você consegue olhar para a pessoa que está ao seu lado? Só dá uma olhadinha para ela. Se não tiver ninguém, bota a mão no coração. Deixa eu explicar para vocês. O que você vê quando você olha para essa pessoa? Olha de novo. Quem você vê e o que você vê? Alguns vai ver um cônjuge que aprontou ontem à noite e você já não quer nem olhar para a cara dele ou dela. Outros vão ver alguém que está com intriga. Enfim, o que você vê ou quem você vê? Deixa eu te explicar sobre isso. Deixa eu te apresentar a pessoa que você acabou de ver. Em Gênesis o Senhor diz: façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. Posteriormente ele sopra o Espírito Santo dentro dela. Paulo no Novo Testamento ele diz assim: não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Sabe o que a palavra está dizendo com isso tudo? Que a pessoa que você está vendo aí, ela não é meramente uma pessoa, seu marido, sua esposa, seu amigo, seu noivo, sua namorada, seja lá quem for, seu pai ou sua mãe. A pessoa que você está olhando aí, ela é a expressão viva de quem Deus é. Ela é exatamente o que Deus queria que ela fosse, como pessoa, como indivíduo. Então não olhe para ninguém como se você estivesse olhando para alguém que você tem raiva, ódio, intriga. Quando você olhar para alguém, olhe entendendo que você está olhando para Cristo. Essa pessoa que você está olhando do seu lado é Cristo do seu lado. Porque se Cristo habita em mim, Ele reflete em mim a natureza dele. Imagina quando você for falar mal, maltratar ou desonrar. Quem que você está maltratando e desonrando? Você está maltratando e desonrando a Cristo. Não é meramente a pessoa. A pessoa vai sentir, mas você primeiro feriu a Cristo. Andar em honra é olhar para o outro e servi-lo como se você estivesse servindo a Jesus. Eu tenho certeza que você não iria estar tirando tempo para discutir com Jesus. Eu tenho certeza que você não iria ficar: ô Jesus, você não lavou louça hoje, eu estou com raiva de você. Você não ia dizer um negócio desse. Você diz: Jesus, fica sentado e deixa que eu vou lá lavar. O senhor fica só do meu lado aqui conversando. Enfim, se a gente lidasse com as pessoas enxergando que dentro dela habita o Espírito de Deus e habita o Cristo ressurreto, nós as trataríamos em honra. Em honra. E onde existe honra, existe graça, poder e virtude. Começo perguntando a você: como está o nível de humildade na sua vida? Você tem se parecido com Jesus na sua humildade? A maneira como você ouve, a maneira como você fala e a maneira como você trata as pessoas. A maneira como você se submete na honra aos mais velhos, aos seus líderes, aos seus pais, ao seu cônjuge, aos seus mestres, aos seus professores ou diretores. Como você tem lidado com isso? Que tipo de cristianismo as pessoas têm visto em você? Que tipo de modelo as pessoas enxergam em você? Nesse ponto, rapidamente, Paulo fala sobre mais uma questão de Jesus, que é a característica dele, o serviço. E eu sempre que falo sobre a maneira que eu vejo um homem de Deus, talvez não seja a maneira que todo mundo vê. Para mim, um homem de Deus não é o cara que está no descende pregando para 80 mil pessoas. Para mim, um homem de Deus, ele precisa amar, ele precisa ser humilde e ele precisa servir. Essas são as 3 características de um homem de Deus. Qualquer outra coisa é mera religião, é mero mecanismo e coisa do homem. Mas nós precisamos amar, nós precisamos ser humildes e nós precisamos saber servir. E esse era o ponto de Jesus. Ele servia o tempo todo. A vida dele, ao ser entregue, foi uma vida onde ele disse: eu estou servindo a humanidade.
Quando ele curava pessoas, ele estava servindo pessoas. E eu vou dizer para você, crentes ou cristãos que não servem, são cristãos estagnados na sua fé. São cristãos que podem ter muito conhecimento, mas ele não tem favor de Deus, não tem vida, não tem fluir. É pessoas secas e mortas. Quero dizer para você, se o meu Cristo, estamos falando de Cristo, se o nosso Cristo falou para nós: eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Como que eu vou dizer, cara, eu não quero me envolver? Não, eu quero viver. A Bíblia fala para a gente buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas nos serão acrescentadas. Nós invertemos, nós começamos a correr para conquistar as nossas coisas, nos enrolamos com as nossas coisas, nos matamos, morremos a nossa fé, e aí a gente olha para trás e fala assim: puxa vida, agora eu não sei o que fazer, olha o que Deus fez, Deus me esqueceu. Deus não esquece de ninguém. É que às vezes a gente esquece que a maneira de dar é quando a gente recebe. No reino dos céus, quanto mais eu dou, mais eu recebo. Quanto mais eu invisto, mais eu tenho de volta. Eu não estou falando que você precisa parar agora o seu trabalho, a sua profissão e ser um crente de tempo integral, não é isso. Eu só estou dizendo, você tem servido? Ou você é o tipo de pessoa que entra por essa porta, termina o culto, você olha no relógio, eu vou embora. Não. Você tem servido? Porque se você não está servindo pessoas, você está perdendo a melhor parte da sua vida. Servir é um privilégio. Doar-se, entregar, fazer algo por alguém. Como que eu posso servir? Eu me envolvo, eu estou nos cultos, eu acompanho alguém, eu abraço alguém, eu me prontifico para servir, para dar uma carona, eu me prontifico no ministério, num grupo de crescimento, enfim, existem N maneiras de servir. A questão toda é, se você não está servindo, você está se tornando estéril na sua vida. As coisas ficam empacadas. E se nós estamos vendo o modelo de Jesus, ele é um modelo que leva cada cristão a viver servindo. Ele serviu o tempo todo. Uma das características que a gente sempre trabalhou desde o início da igreja é o serviço. E nós como líderes, e se você vê algum líder escorado, todo mundo trabalhando e o líder lá no celular, fazendo qualquer besteira, pode falar, pode chegar ao pastor, ô querido líder, é isso aí que a igreja está andando, pode falar, está liberado para falar. Porque a nossa característica é servir. E você não vai ver nenhum líder nosso aqui só mandando, vai, faz isso. Nossa característica não é mandar, é fazer. E se a gente tem que influenciar você, vamos influenciar você pelo exemplo. Agora pegue o exemplo e faça igual. Pegue o exemplo e faça igual. E eu não tenho medo de falar para vocês, usem o nosso exemplo em como tratar pessoas, em como caminhar em humildade e como amar pessoas, servindo-as. Pode pegar esse exemplo e usar, e aperfeiçoe, porque a gente precisa crescer muito, aperfeiçoe, mas pode usar esse exemplo, porque nós temos batalhado ao longo dos anos, pedindo Espírito Santo, gere em nós um coração como o coração de Jesus. E eu não quero estar aqui à sua frente, falando de uma realidade que a gente não manifesta. Nós queremos cada vez mais manifestar isso, e digo, isso funciona, porque atrai Deus e glorifica ao Pai, é o que Paulo falou. Deixa eu ler mais um versículo para você, rapidamente. Hebreus capítulo 5, versículo 8. Consegue abrir aí? Ainda que era filho, aprendeu obediência por aquilo que não abriram, não encontraram ou não estão comigo. Vou repetir de novo. Ainda que era filho, aprendeu obediência por aquilo que sofreu ou padeceu. Sabe o que o autor de Hebreus está dizendo? Que para Jesus se tornar, ao longo da vida dele, ou no ministério, isso que nós acabamos de ler em Filipenses, Deus precisou conduzi-lo por um processo. E que tipo de processo foi esse? O processo do sofrimento. Meu Deus, Jesus sofreu e não foi pouco, sofreu muito. O sofrimento gera algo em nós. O sofrimento gera humildade. Você vai perceber que em momentos que você está passando por conflitos, que você está sofrendo com algum problema,
você baixa a sua cabeça diante de Deus e você pede misericórdia. Então, se o próprio Jesus aprendeu o que aprendeu a ser quem se tornou através do sofrimento, Deus vai permitir muitas vezes situações adversas na sua e na minha vida. Não é para nos maltratar, não é para nos destruir, mas é para moldar o nosso coração. Não estou falando de situação de morte, mas pode acontecer. Não estou falando que você vai ter que ir para o hospital para poder você aprender alguma coisa, mas pode acontecer. O que eu estou dizendo é, qualquer situação que nos tire da zona do conforto, cuidado para não estar dizendo é o diabo, é perseguição. Para e ouve o que Deus está tentando me ensinar na situação. E ainda que seja o diabo, como você vai corresponder? Como você vai se conduzir ali? Gostaria de falar uma coisa para vocês. O diabo só tem força no império dele. E nesse corpo, e no seu corpo, quem habita aí é o Espírito Santo de Deus. Então aí ele não tem lugar nenhum para entrar. Pode vir com a macumba, do Xangô, do raio quilopartia, do que for, não tem como nos atingir, porque aqui tem o sangue de Cristo. Nós somos o corpo de Cristo manifesto nesse corpo. Então nós temos que usar tudo como lições para que a gente cresça. Quantos aqui já foram perseguidos? Só um? Que época foi? Que eu fico com medo, foi a polícia não, né? Quantos aqui, mas se foi tudo bem, quantos aqui foram perseguidos? Já teve perseguição na sua vida que você sente? Levanta a mão mesmo, gente. Vocês são modestos demais. Cara, ser perseguido é horrível, ou não é, Silas? Se alguém disser para mim que gosta de ser perseguido, que tem alguém com a lança atrás de você, procurando um deslize para que você caia, é terrível. Ser perseguido não é legal. Agora deixa eu dizer para você, perseguições vão acontecer. Jesus falou, no mundo nós teremos aflições, mas Ele nos ensinou como passar pelas aflições. Tende bom ânimo. Alguém sabe o que é bom ânimo? Lave o seu rosto, tire a cinza do seu rosto, bote uma roupa bonita, faça a sua maquiagem, bote um bom perfume e parta para a guerra. Vá para a rua, não baixe a sua cabeça e não se prostre. Isso significa ter bom ânimo. Agora eu não entendo. As perseguições vêm, as tribulações vêm, o que é que a gente faz? Ao invés de se levantar, a gente fica, o diabo está me destruindo, o irmão fez isso, o irmão não fez nada. Usa a oportunidade para dizer, Deus, como o Senhor deseja trabalhar em mim, porque o próprio Jesus foi trabalhado assim. Um outro contexto de Jesus aqui, só para você entender. Quando ele veio para a terra, Filipenses diz que ele abriu mão da sua glória. 30 anos Jesus ficou no anonimato. Sabe o que estava acontecendo nos 30 anos? Deus estava ensinando Jesus a se tornar um modelo. Deus estava ensinando Jesus a se tornar um exemplo. Deixa eu dar uma dica. Ele foi treinado por 30 anos, serviu apenas 3. Isso é, o tempo de treinamento levou ele a ter apenas um período, ou uma parcela equivalente ao dízimo dele, da vida dele, para ser usado. 3 anos. Não queira acelerar o seu passo para assumir algo publicamente enquanto você não está preparado, para que você não faça como alguns líderes fizeram com você, para que você não faça o que alguns pastores fizeram com você, de maltratar, de pisar, de humilhar, de desonrar você. Então primeiro aprenda com Jesus e expresse isso, porque uma vez que a gente está aqui na frente, meu irmão, olha quantos olhos tem olhando para mim. Obviamente que o tanto de defeito que eu tenho é mais fácil ser visto estando aqui na frente, mas olhando para você, dificilmente eu vou parar para ficar olhando só para você. Então não tem nem como observar você. Estar à frente é algo sério. Só que Deus está dizendo para nós, eu estou fazendo de você testemunho de quem eu sou, para uma sociedade inteira, para uma cidade inteira. Então as coisas que você passa não pode ser perdidas, são oportunidades de crescimento. Como você tem reagido às perseguições? Como você tem reagido às calúnias que tem levantado contra você? Aos ataques espirituais? Tenha
bom ânimo, levante-se, olhe para frente, coloque um sorriso no rosto e vá para a guerra, que essa guerra já está ganha. Amém? Deixa eu ler o último versículo para você. Atos 11, 19 a 26. Atos 11, 19 a 26. Vai dizer assim: e os que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão, caminharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, como não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. E havia entre eles alguns homens chíprios e cireneses, os quais, entrando em Antioquia, falaram aos gregos, anunciando o Senhor Jesus Cristo. E a mão do Senhor era com eles. Olha que coisa tremenda, a mão do Senhor era com eles. E grande número creu e se converteu ao Senhor. E chegou a fama dessas coisas aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém. E enviaram ali Barnabé a Antioquia. Agora olha só o que fala de Barnabé. O qual, quando chegou, viu a graça de Deus, se alegrou e exortou a todos que permanecessem no Senhor, com propósito de coração, porque era homem de bem e cheio do Espírito Santo e de fé. E muita gente se uniu ao Senhor. E partiu Barnabé para Tarso a buscar Saulo, e achando-o, conduziu para Antioquia. E sucedeu que todo o ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. E em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados de cristãos. Não é cristões, tá? É os irmãos, não aqui da Logos. O pessoal aí de fora da internet chama cristões. Não é cristões, é cristãos. Então deixa eu explicar para você uma coisa bem interessante nesse ponto. Falamos de Cristo, que é o nosso modelo. Falamos do cristão, que no processo vai aprendendo a se tornar igual a Cristo. Ele é o discípulo de Jesus. E agora sobre o cristianismo. Deixa eu falar. Quando o avivamento veio, ou o Pentecostes veio através do Espírito Santo, os cristãos foram dispersados. Eles fugiram, o Espírito Santo soprou. Estevão acaba de morrer, e agora a ordem é: vai matar todos os crentes que tiver na sua frente. E eles foram embora. Era a estratégia de Deus. Você consegue perceber? Deus usando a perseguição para levar o crente até o lugar dele. Não reclama do que te acontece, tenha bom ânimo. Não reclame do que está lhe acontecendo, tenha bom ânimo. Porque às vezes Deus está usando uma ferramenta para te levar até onde você precisa ir. E se você não está com o coração correto, você vai ficar se lamentando e vai perder a oportunidade. Então, os crentes vão, e eles chegam ali a Chipre, e chegam a Cirene, e vão também a Antioquia. E ao chegarem em Antioquia, a maioria desses irmãos que estavam ali, eles começam a dar testemunhos sobre Jesus. E o Espírito Santo começa a salvar muitas vidas. Preste atenção, por que salvava? Porque a pregação era acompanhada de prodígios, de sinais, de maravilhas. As pessoas eram libertas, as pessoas eram restauradas, e por isso elas se entregavam à salvação. Quando os apóstolos ouviram o que estava acontecendo em Antioquia, lá em Jerusalém, eles falam assim: manda Barnabé. E Barnabé foi. A questão toda, que o ponto aqui é: quem era Barnabé? O pouco que a gente leu, era um homem digno, que amava a Deus, que tinha muita fé e era cheio do Espírito Santo. Um homem digno, que amava a Deus, que tinha muita fé e que era cheio do Espírito Santo. O que é que eu acabei de descrever para você? Cristianismo. Cristianismo. Não se preocupe se alguém está dando mau exemplo, seja você o bom exemplo. Influencia as pessoas. O que nós temos que observar é que quando Barnabé chega em Antioquia, ele viu o que Deus estava fazendo, ele viu a graça de Deus, então ele agradece a Deus. Ele se alegra, diz a Bíblia que ele se alegrou com o que estava acontecendo ali. E não só se alegrou, ele começou a exortar os crentes a permanecerem no Senhor com propósito de coração. O que estava acontecendo?
Porque mesmo quando vem o Espírito Santo, no período de avivamento e Pentecoste, a gente pula, grita, festeja, só que vai chegar um momento que você vai para casa e vai se deparar com as mesmas realidades, e você pode baixar a frequência de novo. Então o papel de Barnabé era relembrar as pessoas: não baixa a guarda, coloca um sorriso no rosto, ei, levanta esse ânimo aí, Cristo continua o mesmo, você pode não estar sentindo Ele hoje, mas Ele é o mesmo. Então Barnabé estava ali para exortar as pessoas a permanecerem em Cristo, no Senhor. Ele estava dizendo: continuem no estilo de vida de Cristo, porque se vocês são cristãos, vocês têm a mesma natureza de Cristo. Então ele estava exortando, e eu quero parar nos próximos minutinhos para exortar você da mesma maneira que Barnabé estava fazendo. Primeiro, me alegro de fato com a graça que Deus tem dado no nosso meio. Não somos uma igreja de usos e costumes, não somos uma igreja que está presa a coisa de homem. Se o Espírito Santo falar, ele tem liberdade. E nós somos uma igreja que temos o privilégio de dizer: Deus tem nos abençoado com um banquete maravilhoso. Nos exultamos, nos alegramos com tudo isso. Mas tem um ponto: nós precisamos exortar uns aos outros quanto à razão da nossa fé, quanto ao nosso propósito nessa terra. E eu vou pedir para os irmãos me ouvirem com o coração, porque agora é uma palavra pastoral bem específica e direcionada à nossa igreja. Eu gostaria que você ouvisse. Quando as pessoas olham para nós aí fora, o que elas falam sobre nós como cristãos? O perigo é que alguém olhe para nós e diga assim: você é crente igual a esse? Estou fora. Tape as brechas, reorganize as cercas a seu redor, se proteja, se livre das más influências. Quando você chega no ambiente falando, como que fica o ambiente? Eletrizado de expectativa ou deprimido com tristeza? Cuide das suas palavras, porque se você é cristão, você deve ter uma palavra do Espírito Santo para dar para as pessoas. Quem veio para matar, roubar e destruir foi o diabo. O meu Deus, o meu Cristo, Ele veio para dar vida e vida e abundância. Até na correção existe vida e abundância. Até na disciplina existe vida e abundância. Com isso eu digo: que tipo de comportamento ou estilo de vida nós estamos vivendo? Se Cristo é o modelo, eu sou o discípulo dele, eu só vou saber se isso é uma realidade se o meu comportamento estiver de fato batendo com esses dois primeiros pontos. Nós não podemos ser uma igreja angustiada. Eu digo para você que muitas vezes nós chegamos no louvor e nós olhamos na internet e vemos: cara, é isso que eu quero. Eu quero ver as pessoas pulando. Meu Deus, se a minha igreja fosse assim. A igreja não vai ser assim enquanto você não fosse. Quantos gostariam de ter filhos e ver os filhos profetizando, cantando, sendo adoradores, santificados, puros? Quantos gostariam disso? Deixa eu te dar uma notícia, não sei se é boa ou se é ruim, mas os teus filhos só serão assim quando você fosse. A gente não pode esperar que os meninos cheguem aqui e comecem a gritar, a adorar e glória a Deus, se os pais parecem uma âncora no fundo do mar. E a gente está afundado ali assim, ó. Espera aí. A gente fala dos pastores que estão fazendo macacada por aí. Tem um pastor que desce no poço e sobe: eu estou subindo aqui agora, estou trazendo tudo que estava lá embaixo entulhado. E aí a gente: uau, é isso aí, ó. Eu não vou ficar feliz, mas vou fazer assim: que palhaçada, que é isso? Não gostamos do pastor que se veste de chapolim colorado, que chega com martelo: eu sou o chapolim colorado. Sabe o que está acontecendo? Esses homens estão ficando desesperados, porque eles estão vindo para a igreja, estão pastoreando, estão pregando, e os irmãos estão dormindo. Parece que o pastor tem que virar palhaço para ver se você aplaude. Parece que o pastor tem que fazer você de papagaio para dizer: repete aí, meu irmão, olha para quem está do teu lado, dá uns... Para com isso.
Cristo que está aqui é espontâneo, Ele gera. E em contato com a palavra, com a pregação da palavra, algo precisa sair de mim. Se a minha expressão é carrancuda, se a minha expressão é uma expressão angustiada, se eu estou mal, eu vou dizer a você, algo precisa acontecer. Lance-se aos pés do Senhor e peça: Senhor, transforma a minha vida. Porque o cristianismo, ele gera vida, e vida em abundância. Ele transforma o homem de dentro para fora. De verdade, eu não quero que a gente seja uma igreja de YouTube, que tenha que fazer um monte de maracutaia aqui dentro, um monte de parafernália para vocês ficarem felizes. O Espírito Santo basta. Jesus precisa ser suficiente. Porque no dia que passar tudo, no dia que acabar tudo, no dia que faltar energia, que tivermos um colapso mundial, e eu sou da tese, nós vamos ter uma surpresa um dia de um colapso mundial. Imagina um dia, você juntou todo o teu dinheirinho, se preparando para a aposentadoria, era tudo que você queria para viajar, e aparece uma outra era Collor, está amarrado, o sangue de Jesus tem poder. Mas imagina, eu acredito que nós vamos passar por um colapso financeiro, porque a única garantia que você tem tanto no banco é um computador que diz que você tem tanto no banco. E se der uma pane nesse computador, vala-me Deus, né? Ninguém quer passar por isso. A questão toda é: onde estiver o seu tesouro, ali estará o seu coração. Se o seu coração estiver em coisas materiais, quando isso passar, você se mata. Mas se o seu coração estiver no Senhor, por mais que você fique triste, você vai dizer: aquele que me deu e me sustentou até agora, Ele vai me sustentar mesmo sem dinheiro no banco, porque Ele é fiel. Eu quero dizer para você, igreja, que nós precisamos nos levantar como cristãos que entendem o modelo do nosso Cristo, e que não vamos ficar acomodados nos nossos problemas pessoais. Está na hora da gente se levantar e ser de fato cristão. Você não louva porque está tudo bem, você louva porque Ele é digno de louvor. Você não adora porque seu coração hoje está totalmente em paz. Você adora mesmo estando conturbado, cheio de problema, com contas a pagar e sem saber, porque perdeu o emprego, como que vai fazer? Você adora porque Ele é digno. E quando o cristão anda assim, ele está colocando Deus em primeiro lugar. E sabe o que acontece? Todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Eu quero exortar você a colocar um sorriso no rosto. Ah, mas eu não sou falso. Pois bote 2 palitos de fósforo aqui assim, ó, porque você não vai ser falso, vai ser involuntário. Mas nós precisamos deixar o Espírito Santo gerar alegria no nosso ambiente. Uma das características do reino de Deus é paz, alegria e justiça no Espírito Santo. Cadê a alegria no nosso meio? Será que esse tanto de problema que a gente tem é maior do que o nosso Deus? Será que as dificuldades, as coisas que a gente está enfrentando é maior do que o nosso Deus? Quando você coloca as dificuldades, os problemas acima de Deus, a ponto de mudar o seu comportamento e o seu ânimo, sabe o que você está dizendo? Deus é menor do que isso. No entanto, você tornou o seu problema o seu Deus. E a ideia nesse caso é que você continue tendo problema, e mais problema, e mais problema. Retire o problema do lugar de primazia e coloque Deus de volta. Celebre Deus, adore a Deus. Quero exortar vocês a entenderem: cristianismo não tem a ver com sentimento. Cristianismo tem a ver com decisão, com atitude. Ame pessoas no modelo de Jesus. Seja humilde. Trate bem as pessoas. Fale bem. Fale com educação. Se não aprendeu a ter educação em casa, pastor, eu não aprendi, eu sou uma pessoa iletrada, eu sou rude, eu sou grosso, como é que eu faço? Vem que eu vou ter o maior prazer em conversar com você. Sirva pessoas, sirva, porque quando você serve, você honra. Relacione-se com pessoas. A gente nunca vai ser uma igreja sem ter relacionamento. Cara, a gente quer os benefícios, mas a gente não quer as responsabilidades. Não funciona. Jesus disse: aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Quero convidar você a ficar de pé.
E eu quero fazer uma oração toda especial hoje. A oração que eu quero fazer por você é uma oração de libertação. Você que sente que tem áreas travadas na sua vida, seja de incredulidade, de materialismo, seja de orgulho, de desonra, seja de egoísmo, seja do que for, qualquer coisa que não se relacione ao exemplo e ao modelo de Jesus, você tem a oportunidade aí onde você está, de orarmos agora. Então você vai baixar sua cabeça e você vai se concentrar em Jesus. Se já tiver tudo bem, não precisa nem orar, mas se precisar de alguma coisa, você vai baixar sua cabeça e você vai pedir a Jesus nesse momento. E você vai dizer: Senhor, dá-me um coração igual ao teu. Vamos começar pedindo: dá-me um coração igual ao teu. Feche os seus olhos, deixa o Senhor conduzir você. Vai pedindo para Ele entrar nesse momento e revelar a você